E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus por esse dia, que nós estamos juntos mais uma vez, para bendizer, agradecer, exaltar esse nosso Deus, para que Ele possa curar o nosso coração, assim como Ele curou a sogra de Pedro daquela enfermidade. Reze comigo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha as coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meus irmãos, e nossa leitura de hoje, para nossa reflexão, para que a gente possa passar esse dia meditando, se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 39. E fala assim: Assim que saíram da sinagoga, dirigiu-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou. Imediatamente a febre a deixou. Ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conhecia. De manhã, tendo levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontrando-o, disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhe: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, expulsando os demônios. Amém. Meus irmãos, nesse dia de hoje, essa palavra maravilhosa, essa inspiração que o Senhor nos dá, todo dia quando nós lemos, pegamos a palavra, o Senhor nos mostra algo. O Senhor nos dá um direcionamento. E nesse dia de hoje, o que fica para nós, assim, eu creio que para que a gente possa meditar, está em alguns versículos que fala assim, ó. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito. Meus irmãos, para quem que estavam falando? Eles estavam ali com Jesus e eles sabiam que a sogra dele, que a sogra de Simão estava com febre, e comentaram, falaram para Jesus: ó, ela está doente, está de cama há dias. E Jesus, olha que interessante, que fala aqui no versículo 31, aproximando-se ele, tomou-a pela mão. Comentaram para Jesus, sabe assim, aqueles discípulos intercederam a Jesus Cristo para aquela senhora que estava de cama, estava ali doente, enferma. E Jesus, nós sabemos que é o maior intercessor que existe, porque para ele uma febre, um milagre, uma ressurreição, para ele todos são extremamente de grande importância. E para quem que eles intercediam? Para Jesus. Os seus discípulos intercediam, falaram para Jesus Cristo, comentaram com ele, ó, a mulher, a sogra de Pedro, está doente. Vai lá, Senhor. Olha aquela enfermidade. Irmãos, e tomou-a pela mão. E nós sabemos que quando a gente se encontra numa situação difícil, às vezes deitado, às vezes passando por uma tribulação, às vezes passando por uma enfermidade, quantos tipos de doença que vem nos atormentar, pessoas com depressão, pessoas fazendo várias sessões de quimioterapia e não vê resultado. Aí vem a intercessão nossa, de falar, de comentar para quem? Para Jesus. Jesus, que é aquele que vai, quem olha e nos toma pela mão. E nós sabemos o quanto que faz bem quando nós estamos de cama, quando nós passamos por um momento difícil, alguém nos dá a mão, alguém nos levanta a mão e fala: nossa, vai melhorar, vai passar. O quanto que faz bem uma visita, que quando a gente está passando por uma situação difícil, você sabe o que eu estou falando, alguém aparece e vai comentar e vai conversar, vai saber o que é. Meus irmãos, mas nada melhor do que apresentar para Jesus.
Foi o que esses discípulos fizeram nesse dia que fala essa passagem, que apresentaram, comentaram para Jesus, intercederam por ela. Jesus está doente, está debruçada naquela cama há dias e a febre não deixa. Jesus simplesmente olha para ela, toma pela mão, olha que gesto maravilhoso, tomou pela mão e ela rapidamente pôs-se a servir. Meus irmãos, quando o nosso coração, quando o nosso ser é tocado por Jesus, quando nós sabemos, temos essa certeza que Ele agiu, que Ele poderosamente fez em nós, o nosso coração é curado primeiro, e quando nós sentimos essa gratidão em agradecer, em louvor, em tudo que Ele fez por nós, é necessário que nós pomos a servir, viramos servos dEle. Porque Ele mesmo aqui, no decorrer da Escritura, fala que é para isso que eu vim. Irmãos, e o demônio conhece Jesus Cristo. Ali fala que Ele curou na porta da onde Ele estava ali várias pessoas de todos os tipos de enfermidade. Então Ele é um especialista em cura, em libertação. Ele vem, Ele olha, Ele adentra cada coração e não permite que o inimigo fale. Ele mandava todos calarem a boca e todos eles foram expulsos. Vários foram expulsos. Porque é o Senhor quem está passando, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem restaura. Quando a gente intercede, quando a gente começa a rezar, quando a gente começa a entrar em oração e falar: Jesus Cristo, eu quero te apresentar a minha mãe, a minha esposa, o meu filho. Olha essa depressão, irmão, apresentar, mostrar para Jesus, porque é Ele quem faz, é Ele quem realiza na nossa vida, na nossa caminhada. O interessante é que é necessário que o nosso coração seja curado primeiro. Quando o nosso coração é tocado, nós pomos a serviço de Deus, assim como a sogra de Pedro. Logo ela se levantou e pôs-se a servir. Meus irmãos, que nesse dia de hoje, que nós possamos de verdade ser esses intercessores, mas que apresentamos diretamente o coração de Jesus Cristo. Nesse momento eu te convido a entrar em oração um instante. E assim como esses discípulos apresentaram, contaram, foram lá para Jesus Cristo e contaram para Ele. Eu te convido você nesse instante, trazer no seu coração qual que é a situação que você está vivendo. Quais são as pessoas que você convive, que você conhece, que estão precisando ser apresentadas a Jesus Cristo. Mas que tenha coragem, que tenha fé, que tenha ousadia de apresentar, assim como eles apresentavam, e falar: Jesus, pega pela mão. Senhor, ora o meu filho, que esse momento de depressão que ele está passando, que não passa. Há quanto tempo que ele está passando por isso? Senhor Jesus, eu quero te apresentar hoje essa depressão, essa enfermidade que está vivendo. Senhor, olha aqui a minha irmã, o meu irmão que está passando por essa doença terrível chamada câncer. Senhor, várias sessões de quimioterapia que o Senhor tem visto, o Senhor tem olhado, mas pega pela mão hoje, Senhor, levanta. Eu quero apresentar para o Senhor. Senhor, olha quantas pessoas, quantos casais, Senhor, que estão sendo cada vez mais alvo do inimigo. Eu quero te apresentar, Senhor. Eu te apresento para que o Senhor pegue pela mão, o Senhor levante e tenha autoridade, Senhor, de falar, de expulsar essa enfermidade. Assim como o Senhor fez com a sogra de Pedro, e levantou, tomou pela mão, olhou nos olhos dela e ela pôs-se a servi-lo. Meus irmãos, sinta que nesse dia, que nesse momento de oração, agora esse Senhor fala com você, para que o Senhor apresente os seus, para que você olhe nos olhos de Jesus e apresenta, fala para Ele. Fala para Ele com a situação da sua vida nesse início de ano que ainda não deu certo. A despensa está vazia, não conseguiu arrumar um emprego. Senhor, olha a situação que esses teus filhos estão passando, Senhor. Senhor Jesus Cristo, está dentro do coração de cada um desses teus filhos amados. Eu quero te pedir, Senhor, põe as tuas mãos que foi transpassada naquela cruz e ergue, Senhor, levanta esses teus filhos que precisam, Senhor, levantar com alegria e pôr, Senhor, a serviço do Senhor. Ir ao encontro daqueles que tantos necessitam, que estão acamados, que estão necessitando, Senhor, levar, Senhor, essa alegria do Senhor e apresentar ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, nesse momento eu te peço, Senhor, olhe para esses teus filhos que tanto necessitam e estende as tuas mãos chagadas. Eu creio, Senhor, porque é no teu nome que nós pedimos nesse dia de hoje,
que esse teu olhar misericordioso, Senhor, que volte a olhar. Ou melhor, Jesus, o Senhor nunca deixou de olhar, mas que eles sintam o Senhor pegando pela mão e levantando, para que possa te servir, o Senhor. Glórias a ti, meu Senhor e meu Deus. Quero te louvar, te agradecer por esse momento tão rico na minha e na vida de cada um desses irmãos que ouvem. Glórias a ti. Abençoado seja o teu santo nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar em inscrever-se, apertar o sininho, deixar o seu like. Envie essa mensagem, nos ajude a evangelizar, levar essa boa nova às mãos de Jesus Cristo àqueles que estão acamados. Deixe esse comentário nos comentários aí, o seu pedido de oração. Sejamos evangelizadores. Distribua essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupo dos amigos. E sejamos evangelizadores, que a graça de Deus aconteça cada dia mais. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima.